E até uma pergunta aqui, acho que é um time bom, do Kleber Aguiar, ele mandou R$ 2. Obrigado, Kleber. Ele falou o seguinte: qual a principal oposição ao Casares no São Paulo nesse momento? Vou passar para os meus amigos, mas pelo que eu converso, né, com os nossos colegas e pelo que eu sei ali de bastidor de São Paulo, hoje, por incrível que pareça, a maior oposição ao Casares é o Carlos Belmonte, né? Que outrora foram aliados políticos e tudo mais, mas existe uma turma que está com o Belmonte, não é o Belmonte figura só, é a turma do Belmonte, que está se tornando uma espécie de oposição. Até por isso que aconteceu algumas situações, que saiu as notícias de um vazamento num grupo errado no WhatsApp lá atrás, que vocês souberam que aconteceu, né, Felipão? Então, a política do São Paulo hoje ferve, faltando acho que 1 ano e meio para o fim do mandato, é isso? Se eu não estou enganado? Isso, final de 26 é o fim do mandato do Casares. Então, e aí, Felipão, queria saber a sua opinião em relação a essa questão da oposição, de como você enxerga hoje a política de São Paulo. Cara, é muito duro comentar sobre isso, porque é tudo muito incerto, né? A gente vê a política do São Paulo, cara, eu sinto que é uma neblina, assim, você não sabe o que está acontecendo em nenhum dos lados, se verdadeiramente tem oposição, se é uma oposição que é que é farinha do mesmo saco de Casares, de Leco, de Aidar, de Juvenal, que no fundo todo mundo né? No fundo é todo mundo a mesma patota, e infelizmente eu já conversei ontem com um amigo meu, inclusive, torcedor rival, que a gente falou, cara, eu acho um absurdo um clube do tamanho do São Paulo virar SAF. Pô, o São Paulo Futebol Clube tinha que se andar com suas próprias pernas. Mas eu não vejo outra saída. Infelizmente, eu não vejo outra saída. É um clube com quase 1 bilhão em dívida, que o cara aí da tela, o presidente atual do São Paulo, prometeu enxugar, né, as dívidas do clube e vai entregar o clube com mais dívidas do que ele pegou, muito provavelmente, pelo menos nessa temporada. Então, cara, é muito difícil. Eu não sei, eu não vejo hoje uma principal oposição ao Júlio Casares. Talvez a principal oposição a ele seja a torcida. Não sei se na política tem uma principal oposição ao Júlio Casares. É todo mundo muito junto ali. Claro, tem o lado Belmonte, tem o lado Casares, tem essa guerra fria que acontece, mas eu não vejo uma oposição firme que fale em 26 vamos brigar. Eu não enxergo isso. Eu enxergo a torcida querendo um basta nessa cartolagem do São Paulo, e eu enxergo hoje uma movimentação para o São Paulo se tornar SAF. E infelizmente, felizmente, eu acho que vai ser a saída, a melhor saída. Não gostaria, mas entendo que é a melhor saída. Para mim, o São Paulo tem que andar com suas próprias pernas, mas não tem condição. O São Paulo respira por aparelhos. E hoje, o que está mais a nosso favor, o que está mais plausível, é que o São Paulo vire SAF. E aí a gente também tem que tomar cuidado, né? Para qual modelo de SAF vai ser? Para quem a gente vai vender? Esse estudo tem que ser muito bem feito. A gente já viu, a SAF não é uma mina de ouro, não é uma cartilha certa do sucesso. A gente já viu modelos que dão certo e modelos que dão muito errado. Para mim, o modelo do Cruzeiro é um modelo que dá certo. O do Botafogo, de certa forma, dá certo, apesar de todas os problemas que tem. Ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores. Mas a gente já viu um modelo de SAF no Vasco que afundou ainda mais o Vasco da 777. Então tem que tomar cuidado para quem você vai vender. Hoje, a luz no fim do túnel, para mim, infelizmente, é a SAF. Não vejo uma oposição ao Casares na política do São Paulo. Complicado, e o São Paulo está a passos largos disso, né? Não queria também, porque desvaloriza ainda mais o clube. É muito melhor você se tornar SAF tendo um ativo que dá lucro e você consegue ser muito mais criterioso na venda, né? Você falou de Botafogo e Cruzeiro, que se não vendessem e se transformassem em SAF e vendessem o clube, talvez não existiriam hoje, existiriam lá na Série C, na Série D, vai saber série lá qual. E eu não quero que o São Paulo chegue nesse patamar, mas assim, 300 milhões de déficit no ano, possivelmente pode chegar até 100 milhões de déficit esse ano, pode chegar. Eu não vejo. 400 milhões em 2 anos.
Em 2 anos em que o São Paulo chegou nas quartas da Libertadores e da Copa do Brasil, oitavas. Não lembro se chegou nas oitavas ano passado, chegou nas quartas, enfim. O resultado não reflete no investimento feito. E aí fica uma situação muito complicada. Hoje, na verdade, não é oposição. Na minha opinião, o São Paulo não tem uma oposição. A gente fala do Belmonte porque o Belmonte quer ser presidente e o Casares quer colocar outra pessoa. Por isso ele se torna uma oposição. Mas o Casares estava na gestão Aidar, o Casares estava na gestão e ajudou o Leco a, né, ser presidente. Depois virou oposição ao Leco e tomou o poder e está aí há 5 anos. Douglas Schwartzman, não preciso nem falar desse cara, ele já está há muito tempo no São Paulo, dá um Google, vocês vão achar quem que é. E por aí vai. Né? O Belmonte também, já há muito tempo de São Paulo. Não tem como a gente falar que o Belmonte, de fato, é uma oposição. Ele se torna uma oposição porque ele quer a cadeira de presidente. Acho que o Casares não quer colocar ele, pelo menos é a impressão que nos dá vindo de fora, né? E, cara, assim, eu acho a oposição tão importante. A gente nunca vai ter uma diretoria em que vamos concordar em 100%. Vamos supor, assim, que fosse uma diretoria eleita que agradasse grande porcentagem de todos, torcida, conselheiros e tudo mais. Ainda assim, a gente precisaria de ter uma oposição, porque é muito importante termos uma oposição para realmente averiguar, porque realmente quem está lá dentro, vendo todas as coisas. Então, uma oposição forte é sempre muito importante, independente de quem esteja no poder. Então, falta, né? Tanto que o Casares foi reeleito recentemente porque não tinha adversário, né? Então ele chegou, foi reeleito como presidente do São Paulo, e quando ele foi se eleger pela primeira vez, ele tinha o Roberto Natel como concorrente, né? Que tinha o vice ali, que era o Marco Aurélio Cunha, que é tão conhecido, né? Torcedor São Paulino. Então a gente tem algumas pessoas que a gente lembra como oposição, né? Do Casares, assim, alguns conselheiros que às vezes se posicionam nas redes sociais também falando sobre, mas realmente enfim, a gente precisaria de uma oposição forte, como uma oposição forte e atuante para realmente questionar as coisas que acontecem dentro do São Paulo, para realmente exigir mais transparência e todas as coisas que a gente vem querendo e pedindo ao longo de tantos anos, né? E assim, o tanto que vai agora se intensificar é a partir de agora. Eu acredito que ao final da temporada, até realmente acontecer as eleições, é quando a gente vai ver que rumo que vai tomar tudo isso. Tanto que tem muita coisa acontecendo. Por exemplo, o FIP de Cotia precisa passar pelo Conselho Deliberativo, né, do São Paulo. Aí também já é uma guerra política que o Casares está ali, né, a favor disso. Tem todo o lance da Galápagos e que também tem ali, está à frente do FIDIC. Então tem muita coisa acontecendo nos bastidores do São Paulo que interferem na questão política de bastidores. O Gabriel publicou ontem, acho que foi ontem, antes de ontem, uma briga ali que aconteceu também nos bastidores do Morumbis. Então, assim, realmente é muita coisa acontecendo nos bastidores mesmo da política do São Paulo. É uma coisa que a gente vai ter que enfrentar e se informar a partir de agora. E como eu disse, acho que a partir, principalmente, do final da temporada do futebol, né, do São Paulo Futebol, muita coisa ainda vai se acender até a que aconteça realmente a votação em si. E eu acho que o torcedor São Paulino tem que realmente estar atento para quem vai ser esse candidato que o Casares vai apoiar, é o Belmonte que vai ser do outro lado mesmo. Então, assim, são muitas questões ainda a serem abordadas para os escolhidos. Então, é bom o torcedor ficar de olho, se informar, buscar. E eu acho que a torcida do São Paulo está indo muito para esse caminho, de realmente questionar em busca, por mais que não tenha o poder do voto em si, né? Mas tem o poder da opinião e de estar ali se manifestando. E sim, a torcida é o que mais importa no São Paulo. Então, acho que isso vai ser muito relevante daqui para frente, esse posicionamento da torcida e da mídia independente, isso também, que é uma coisa que a gente vem sempre fazendo aqui, questionando, perguntando, indo em busca de informações, e isso faz muita diferença. Exatamente, a mídia independente é muito importante, tá? Não fosse a mídia independente, não só a Arquibancada Tricolor, eu falo em nome do Arquibancada Tricolor e também como espectador, porque é uma das maiores e conquistou esse respeito trazendo um trabalho muito sério de relevância, muita gente boa aqui. Mas existem muitas mídias independentes do São Paulo que vêm fazendo um trabalho de incomodar essas pessoas que estão há muitos anos no São Paulo e que, entre aspas, se acham donos do São Paulo, né? Porque, para mim, o São Paulo é o clube mais antidemocrático do Brasil. Para o São Paulo não virar SAF, primeiro, o São Paulo deveria fazer uma reforma estatutária na forma como decide o seu presidente. Segundo, fazer uma reforma estatutária para dar a possibilidade do sócio-torcedor no voto. Isso o Santos já tem essa possibilidade. Eu acho que é importantíssimo também.
aí a gente poderia talvez conseguir balizar melhor e falar, bom, eu acho que quem importa de verdade, que é o torcedor, que é o que paga ingresso, que é o que paga sócio-torcedor, que é o que viaja pelo clube, que é o que quer o bem do clube, está sendo ouvido e a sua vontade está sendo, né, levada em consideração. Né? Vale lembrar que existe, né, também dos bastidores aí, muitas pessoas que frequentam São Paulo não são são paulinas. E isso é fato, e não tem por que serem também, porque é um clube, né? E você compra lá o título e você pode se tornar, né, sócio do clube e usar as instalações do São Paulo. Ninguém é obrigado a torcer pelo São Paulo. Por isso que eu defendo que que a principal é o futebol se desassociar do associativo. Isso é meio caminho andado. Isso, para mim, só vai acontecer quando virar SAF, eu concordo com o Felipão. Não tem como a gente pensar que as pessoas que decidem pelo São Paulo hoje vão votar isso, porque elas vão perder muitos benefícios, né? E o principal, é muito mais fácil você agradar 0,5%, 0,3% do que é o São Paulo Futebol Clube com mais de 20 milhões de torcedores, do que você ter que falar com 20 milhões de torcedores, né? Aí a situação começa a ficar um pouco complicada para essas pessoas que estão há tantos anos se perpetuando no poder do São Paulo Futebol Clube. Mas é isso, sobre SAF, eu acho que é um modelo tá no Brasil ainda muito em teste, não consigo ver, talvez a do Cruzeiro, porque o Pedrinho é um torcedor fanático do Cruzeiro, mas também não rasga dinheiro, e quando você tem um clube, né, você tem um dono, ele vai decidir por você, né, e ele vai querer ver money, dinheiro, vira um negócio. Mas é melhor assim, porque ninguém rasga dinheiro, como eu disse. Então, se o cara for comprar o São Paulo, ver uma oportunidade boa, ele vai querer fazer dinheiro. Enfim, é um papo para outra hora, daria 500 lives a gente falar se a solução, se é bom para o São Paulo a SAF ou não. Eu tenho minhas dúvidas, mas o caminho que está vindo, está trilhando o São Paulo, não me resta alternativas. É a única solução que a gente vê, uma luz do fim do túnel para o São Paulo voltar à grandeza. O São Paulo é um dos maiores clubes do mundo, uma das maiores equipes do Brasil. Mas há quanto tempo a gente vai sustentar vivendo de passado? Há quanto tempo a gente vai se sustentar falando que a gente é a Libertadores e tudo mais, e acontecendo o que está acontecendo, né? E o São Paulo tem uma derrota dentro de campo e uma derrota moral fora de campo, com déficits históricos de 300 milhões, com falta de transparência, com torcida organizada vendendo ingresso antes do sócio diamante, que é quem paga a conta do clube, né? É tapa na cara atrás de tapa na cara da torcida do São Paulo. E ainda viram para mim e falam: nossa, a torcida abandonou, a torcida de verdade não abandona. Pelo amor de Deus, gente, a torcida está sendo feito papel de besta há muitos anos, na minha opinião, por esse atual grupo de gestores do São Paulo, que não representam o que é o São Paulo Futebol Clube.